Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica Básica. Hoje é o nosso terceiro vídeo. Nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde a gente iniciou o conteúdo sobre a bioquímica da água. A água, que é o componente inorgânico mais presente no corpo humano e de grande importância no corpo de qualquer ser vivo, visto que, dentre todos os compostos químicos, ela é, com certeza, a mais presente em todas as células e dentre as células em todos os corpos de organismos vivos, certo? Então, no vídeo anterior, nós trabalhamos especificamente as principais características da molécula da água e dentre essas características moleculares, né, a gente também conseguiu entender algumas características que são características que a gente chama de macroscópicas, como a questão de produção de tensão da água, a capilaridade, né, o elevado calor, o calor específico elevado, né, o calor sensível elevado e as altas temperaturas para temperatura de ebulição e de fusão e assim outras características que eu sugiro quem ainda não viu o vídeo que o faça, ok? Hoje nós vamos dar continuidade então às características da água e falar especificamente de uma delas que está associada à ionização. Bem, embora muitas das propriedades solventes da água, e a gente viu que a água é um solvente graças à dipolaridade dela, a dipolaridade está associada a essa capacidade de ela formar ligações químicas, né? Ligações do tipo pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, o nome mais correto atualmente. Eu sou das antigas e às vezes eu esqueço, acabo falando só de pontes de hidrogênio, né? Então, por favor, toda vez que eu falar ponte de hidrogênio, ouça-se, né? Já que vocês não estão lendo, ligações de hidrogênio, uma ligação eletrostática molecular, né? Ela permite, então, essa capacidade de ser o solvente universal. Além dessa propriedade de solvente, e a maioria, então, é explicado em termos da molécula d'água até não carregada, existe um pequeno grau de ionização da água, em seus íons H+, e OH-, que deve ser levado em consideração. Essa tendência a se dissociar, tá? Ela é reversível, então a molécula da água, ela pode se dissociar nos seus componentes, né, H+ ou OH-, entretanto, esse H+ aqui, ele não existe em solução, tá? Então, a partir do momento que ocorre essa ionização, produz um íon hidrogênio e um íon hidróxido, e sempre em equilíbrio. Mas os prótons livres, eles vão se associar, né, os íons hidrogênios, formando o que a gente chama de íons hidrônio, que é o H3O+, aqui. Né? Então, isso é o que normalmente a gente encontra na natureza, né? Mas essa equação, né, de dissociação, ela, para simplificar, ela pode ser utilizada dessa forma aqui, né? Mostrando a água se dissociando, seja de forma reversível, né, em H+ e OH-, certo? Bem, o que a gente sabe? Que essa capacidade, ela ocorre, essa dissociação, ela ocorre esporadicamente. 2 em cada 10 na 9 moléculas de água sofrem ionização, tá? Então, a maioria das vezes, esse processo realmente é não tão comum e ele ainda é reversível. Exatamente por ter essa capacidade de ionização, a água é considerada uma molécula anfótera. O que significa anfótero? Anfótero, de acordo com o seu... faltou o nome agora. Com seu conceito, são moléculas que podem ser tanto doadoras como receptoras de prótons. E a capacidade de doar ou receber prótons tem a ver também com o conceito de Bronsted e Lowry de ácidos e bases. Então, quando uma molécula ela tem tanto a capacidade, como a água aqui demonstrada, né, de ao receber pode receber H+,
e ser então considerada uma base, como ela pode doar prótons e ser considerada então um ácido. Por isso ela tem um caráter que a gente chama de anfótero. E é claro que a doação e a recepção têm a ver com essa capacidade reversível de ionização, tá? Bem, uma vez que a ionização reversível é crucial para o papel da água nas funções celulares, deve, obviamente, haver meios de expressar o quanto ou a extensão dessa ionização em termos quantitativos. Tá? Não só da água, mas essa quantificação de ionização, ela é utilizada para observar o grau de ionização de outras moléculas. Então, como todas as reações reversíveis, a ionização da água, ela pode ser descrita por uma constante que é chamada de constante de equilíbrio, que é conhecida como K e Q, ou simplesmente K, onde a gente observa o quê? Numa equação, nós temos os reagentes e temos os produtos, sendo que a constante de equilíbrio associada, né, à quantificação da ionização é igual, né, à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. No equilíbrio de dissociação da água, especificamente, onde a gente tem a água como reagente e produtos dessa dissociação, o H+, o HO-, nós temos o constante de equilíbrio sendo a concentração, né, dos produtos, que são a concentração de H+ e a concentração de OH-, sobre, né, a concentração da água, tá? A constante de equilíbrio, ela é, em geral, fixa para qualquer dada reação química em uma temperatura específica. Então, é importante que a gente entenda que tudo que a gente está falando aqui e os dados que a gente vai falar aqui são associados à temperatura de 25 graus e à pressão de uma atmosfera, ok? Então, qualquer alterações na pressão ou principalmente na temperatura, pode haver uma alteração nas constantes que vão ser classificadas e vão ser repassadas para vocês nesse momento, tá? Então, a constante de equilíbrio define a composição final da mistura em equilíbrio, independente das concentrações iniciais dos reagentes e dos produtos. Isso é importante. Tá? Como ela é uma constante, o que vai mudar nunca é ela, mas sim o que a concentração dos reagentes e dos produtos, certo, gente? De outra forma, ou falando de outra forma, né, é possível calcular, então, essa constante de equilíbrio para uma dada reação em uma dada temperatura, sempre que forem conhecidas as concentrações de todos os componentes, ou seja, reagentes e produtos, certo, povo? Sendo assim, né, a concentração da água pura a 25 graus sabe-se que é de 55 molar, 55,5 molar. Esse número, né, é conseguido graças a essa fórmula, né, da molaridade aqui, e especificamente a gente chega a ela nessa forma. Então, nós temos a cada 1.000 gramas de água, o peso molecular da água, né, ou a massa molecular da água em mol é 18, então 1.000 dividido por 18 dá 55,5. Ou seja, a cada, né, 1 litro de água aí, né, nós temos uma concentração de 55,5 mol de moléculas de água. O que a gente sabe? Isso depende, obviamente, da temperatura. Então, substituindo na fórmula da constante de equilíbrio, a gente chega que a constante de equilíbrio é igual, né? A concentração dos produtos, aqui H+, e OH- sobre 55,5. Usando a matemática, né? Vamos ver aqui, fazer uma reorganização da fórmula. Nós temos aqui 55,5 molar, vezes KH, então a gente está botando aqui esse número para cá, né? É igual a concentração de hidrogênio vezes a concentração de OH-, tá? Bem, a concentração de H+ e de OH-, ela também pode ser identificada como uma constante, que a gente chama de constante do produto iônico,
tá? Ou simplesmente produto iônico da água, que é conhecida como KW. Tá? Então, já que essa é uma constante, né, e é importante que a gente saiba, tá? A gente novamente faz uma substituição, tá? Nós temos que, e sabe-se que a constante de equilíbrio, ela também tem um valor para temperatura ambiente de 25 graus, não esqueçamos disso, que é de 1,8 vezes 10 na menos 6, tá? Então, o que a gente entende aqui? Nós sabemos que o valor de KEK, determinado, então, por medida de condutividade elétrica da água, é de 1,8 vezes 10 na 6 a menos 25. Então, a gente substitui, lembrando que, então, KW, que é igual à concentração de H+, de OH-, é igual a 55,5 molar, vezes o 1,8 vezes 10 na menos 6. Chega-se, então, ao KW, né, que é igual à concentração de H+ vezes OH-, de 1 vezes 10 na menos 14 molar ao quadrado, tá, gente? Ou seja, chega-se aqui ao chamado produto iônico da água, que é utilizado como base para o cálculo do pH. O pH vocês com certeza já ouviram falar, que é uma medida que é conhecida como potencial hidrogeniônico. Já vamos falar sobre isso. Então, guardemos isso, né? Utilizando a referência de que nós temos a constante de ionização como sendo constante de 1,8 vezes 10 na 6, que é a concentração da água água pura 25 graus é de 55 molar, nós chegamos então à quantidade ou às concentrações de H+ e OH- vezes OH-, que a gente chama de KW, tá? Bem, o KW, ela é utilizado como base por quê? Em água pura, né, a gente tem que entender que ao se dissociar, nós temos como resultados H+ e OH- em equilíbrio, ou seja, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, tá? Dessa forma, a gente pode fazer uma substituição na fórmula, sabendo que é a mesma coisa, como se KW fosse igual à concentração de H+ ao quadrado. Sendo assim, utilizando a matemática, chegamos ao fato de que a concentração de H+, que é igual à concentração de OH-, né, é igual a 1 vezes 10 na menos 7 molar. Tá? Gente, isso aqui é algo essencial que vocês compreendam. Por quê? Não esqueçamos que a gente está falando da constante aqui, né? A constante de o produto iônico, tá? E que, por ser constante, né, ela não muda. O que mudam são especificamente a quantidade dos produtos associados à ionização. Então, é interessante que, se a gente entender que quando a gente tem uma diminuição do H+, obrigatoriamente, a gente terá que ter, para manter essa constante, que é de 1 vezes 10 na menos 7, um aumento na concentração de OH-, certo? Ou elas são iguais, ou se eu diminuir o H+, eu preciso aumentar o OH-. Vice-versa, o contrário também é verdadeiro. Se, né? Vou voltar aqui para a gente continuar. Se nós tivermos um aumento na concentração de H+, obrigatoriamente eu terei que ter uma diminuição na concentração de H-, tá? Então, a constante é comum. Se a constante é comum, H+, a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, 1 vezes 10 na menos 7 vezes 1 na menos 7, como a gente tinha chegado anteriormente, é 1 vezes 10 na menos 14. Isso, como eu havia falado, é essencial para que a gente entenda o que é o tal do pH, né? E da onde que vem os números associados a esse potencial, essa regra, né, do que a gente conhece como pH. Então,
de acordo com as concentrações de H+ e de OH-, as soluções, elas podem ser classificadas em 3 tipos. A solução de água pura, que é uma solução neutra, onde a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, ou seja, 10⁻⁷ mol por litro. Numa solução ácida, nós vamos ter um aumento na concentração de H+. Então, ela vai ser superior a 10⁻⁷. E, obrigatoriamente, nós teremos uma diminuição na concentração de OH-, né, inferior a 10⁻⁷. Já uma solução básica, nós teremos uma diminuição nos íons H+, e um aumento na concentração dos íons OH-. Tá? Então, aqui nós temos uma solução ácida, né, iônica com H+, aqui uma básica, né, mais básica, por causa da dissociação em especial do OH-, certo, povo? Bem, então, dessa concentração surgiu a medição do que a gente chama de pH. Como a gente viu aqui, né, esses números 10⁻⁷ são números muito pequenos. E para facilitar os cálculos, literalmente, tá? Um bioquímico dinamarquês chamado Søren Peter, tá? Søren Peter Laurin Sørensen, eu acho que é isso, mais ou menos, lá no início do século passado, entre 1909, mais ou menos 1910, ele propôs a utilização do que a gente chama logaritmo, tá? E o termo, símbolo P, ele está associado ao logaritmo negativo. Então, aqui é o potencial hidrogeniônico pH. Esse P tem a ver com o logaritmo negativo da concentração de H+ dentro de uma substância, certo? Então, é uma escala numérica que serve para medir o grau, né, de acidez ou de basicidade ou alcalinidade de uma solução química e que sempre vai ser determinada, então, pela concentração dos íons hidrogênios. O pH, ele varia de acordo com a temperatura e com a composição de cada substância, ou seja, o quanto que ela tem de ácido, de metal, de sal, etc. Ok? Bem, facilitou bastante, né, a utilização para melhorar os números especificamente. Então, nos cálculos envolvendo o pH de uma solução, é sempre utilizado o logaritmo de base 10. Tá? Então, para uma solução neutra, 25 graus, no qual a concentração de íons hidrogênios é exatamente 1 vezes 10⁻⁷, o pH pode ser calculado como se segue aqui, né? Então, o pH é igual a menos log do íon hidrônio. Lembram que isso é o que acontece normalmente, mas para simplificar, a gente fala simplesmente menos log da concentração de H+. Então, o pH é igual ao log de 1 vezes 10⁻⁷, ou seja, o 7. Então, aquela escala que vai do 0 ao 14, né, que são números cheios, ela veio daqui. Esse 7 não foi tirado de mágica, né, da cartola lá do Søren, lá em 1909, certo? Ele foi calculado para que chegasse a isso. Então, o valor 7 para o pH de uma solução neutra não foi escolhido aleatoriamente. Tá? Sendo derivado desse valor absoluto do produto iônico da água a 25 graus especificamente. Tá? Então, aqui nós temos uma tabela que demonstra as relações entre a concentração de H+, de OH-, de pH e de pOH. Tá? Então, vamos aqui ao normal, né? Uma solução que a gente chama de solução neutra. Nós temos uma concentração em mol por litro de 1 vezes 10⁻⁷ de H+, se é igualdade, a mesma coisa no OH. Como a gente usa o pH, nós vamos ter o número 7, tanto para o pH, que é o potencial hidrogeniônico, né? Ou para o pOH, certo? À medida que a gente
aumenta a concentração dos íons H+ na solução, né? Então, aqui a gente está vendo um aumento na concentração. O que a gente vai observando dos íons H+? Uma diminuição na concentração dos íons OH- para que a gente mantenha constante, certo? E aí, a gente tem toda essa situação, né, com pH abaixo de 7, sendo o pH que a gente chama de pH ácido. Da mesma forma, quando você tem um aumento na concentração de OH, obrigatoriamente nós teremos uma diminuição na concentração de H+. E todos os pHs maiores do que 7 estão considerados dentro da faixa que a gente chama do básico ou do alcalino. Ok, povo? Então, lembrar que a escala de pH, como a gente falou, é logarítmica, né? Não aritmética. Então, se a gente olhar, por exemplo, nesse caso aqui, né? Duas soluções que diferem por uma unidade de pH, né? Como a gente, sei lá, o sangue, aqui a gente tem a banana e o leite, tá? A gente tem que imaginar e lembrar que isso significa que a banana, por exemplo, tem 10 vezes mais concentrações de íons H+ que o leite, tá? Então, não indica a magnitude absoluta da diferença, o número 1, porque é uma escala logarítmica. Tá? Então, aqui a gente tem os principais, né, pHs de algumas substâncias que são do nosso dia a dia. O pH do sangue, ele gira em torno de 7,35 a 7,45. Em geral, a gente vê o pH em torno de 7,4, dito como o pH ideal do sangue, 7,4. Né? Quando a gente olha o nosso estômago, o pH está em torno de 2, 2. Certo? Então, nós temos o café aí, o pH em torno de 5, né? O leite, o pH em torno de 6, os leites especificamente, tá? Como é que a gente faz a medição para ver quanto é a concentração de cada um desses íons numa solução específica? Para isso, existem os chamados medidores de pH. Então, as determinações precisas do pH em laboratório clínico ou químico são feitas normalmente utilizando os chamados pHmetros, que apresentam um eletrodo de vidro, que é seletivamente sensível a concentrações de íon H+, mas insensível a concentrações de outros íons, como sódio, potássio ou qualquer outro cátion. Tá? Em um pHmetro, o sinal do eletrodo do vidro é colocado em uma solução de teste, que é amplificado, e depois comparado com o sinal gerado pela solução que a gente quer conhecer. Isso tudo é automático, né? Já te repassa aqui os dados que você necessita, tá? Entretanto, além dos pHmetros, que são encontrados geralmente em laboratórios, né? Nós temos outros meios mais simples de fazer a medição de pH, como utilizando os indicadores coloridos, como é o papel do tornassol, que é muito conhecido, né? É um papelzinho onde você pinga ou coloca dentro da solução a ser testada, e aí você vai ver uma alteração de cores, né? E aí você compara essas cores com escalas que apresenta-se geralmente na caixinha do tornassol, para saber qual é o pH. Temos a fenolftaleína, que também é um indicador colorido, bastante utilizado, tá? Quando nós temos uma solução mais ácida, ela muda de cor. E nós temos também aqui o vermelho fenol, que tem essa mesma função, certo? Para auxiliar visualmente as alterações de cor. Entretanto, por exemplo, a fenolftaleína, se ela só estou olhando a coloração, eu não vou ter uma indicação direta, né? E não estou fazendo nenhum outro tipo de medição acessória, eu não vou saber exatamente o número do pH. Entretanto, eu vou saber se ele é ácido ou se ele é alcalino, ou básico, como vocês queiram, ok? Bem, a medição de pH,
tá? Ela é muito, muito, muito importante, está presente no dia a dia de um laboratório, exatamente porque o pH é uma medida que afeta a estrutura e a atividade de uma série de moléculas orgânicas, moléculas que têm atividade essencial na manutenção do metabolismo celular e, obviamente, no metabolismo do organismo. Entre as macromoléculas que são são sensíveis a alterações de pH, estão as enzimas. As enzimas, como vocês sabem, são tipos específicos de proteínas com atividade catalítica, com a atividade de aumentar a velocidade de uma determinada reação. Isso quer dizer o quê? Que basicamente todas as enzimas que nós temos no corpo, elas funcionam, elas têm um pH ótimo, onde elas exercem a sua função máxima de catálase, tá? E qualquer alteração, como a gente observa aqui, pode diminuir de forma bastante drástica a capacidade da ação dessas enzimas. Então, por exemplo, nós temos a lipase estomacal, que funciona em pH entre 4 e 5, que é o pH ótimo dela. A lipase pancreática só vai ser ativa de forma efetiva em um pH aproximadamente alcalino, que é o pH de 8. A pepsina é uma enzima que está associada à digestão de proteínas, né? Que ativa no nosso estômago, cuja atividade maior está entre 1,5 e 1,6, assim como tantas outras, tá? Exatamente porque eu tenho que imaginar que o pH tem a ver com a atividade catalítica das enzimas, que a atividade catalítica das enzimas tem a ver com as reações químicas que ocorrem na célula, que tem a ver com o metabolismo, que tem a ver com vida. Nós entendemos dessa forma, acredito e espero, que vocês compreendam a importância na prática médica do pH, tá? Então, pH, ele pode ser medido no sangue, pode ser medido na urina, pode ser medido nos fluidos de uma maneira pontual, né, e necessária, ok? Na respiração. Então, nós vamos ter que ter muita clareza disso para entender por que a gente também está estudando pH, tá? Então, é o que eu falei. Se as proteínas têm a ver com vida e metabolismo e elas precisam de uma faixa de pH ótimo, pequenas alterações no pH produzem uma grande mudança na velocidade dos processos e essa velocidade nos processos, obrigatoriamente, acaba interferindo na vida como um todo, ok? Vocês vão estudar com o professor Marcos, né, que é o responsável direto aí pela disciplina também, né, que cada enzima também contém grupos ionizáveis com valores de pKa bem característicos. Então, os grupos amino e os grupos carboxila, que são grupos básicos das proteínas e das enzimas, né, eles podem ser os grupos amino e carboxila protonados de aminoácidos e os grupos fosfato de nucleotídeos, eles agem como ácidos fracos e o seu estado iônico é determinado literalmente pelo pH do meio circulante. Então, se vocês não estudam, é melhor colar com Marcos, mas às vezes é uma necessidade de a gente entender, então, o que é o pH. Tá? E aqui nós temos uma tabela, então, que relaciona os valores de pH dos principais líquidos biológicos. E que sim, é importante que vocês saibam, ok, povo? Então, lá, plasma, o plasma sanguíneo e o líquido intersticial, que é o líquido que contém extravasado nos tecidos de uma maneira, tem pH similar, até porque um depende do outro, né? E um está associado diretamente ao outro continuamente, que é pH em torno de 7,4. O citosol, o citoplasma de células, ele gira em torno de pH 6,9, principalmente o hepático aqui é 6,9. O suco gástrico, a média aí de pH em torno de 2, variando de 1,5 a 3. O suco pancreático é bastante alcalino, em torno de 7,8 a 8. O leite humano tem a pH em torno de 7,4, que é mesmo do plasma sanguíneo. Entretanto, o leite da maioria dos outros animais é levemente ácido, chegando em torno de 6,5, tá? 6,9, mais ou menos aí, 6,4.
A saliva tem pH que varia de 6,4 a 7. Essa variação está associada à capacidade de produção, que tem muito a ver com o momento do dia, né? Mais próximo à alimentação, durante a noite, isso varia um pouquinho. E a nossa urina também é bastante variável, de acordo com a necessidade. O rim, ele é um dos grandes determinantes na homeostasia do equilíbrio, né? Ácido-base. Então, ele varia bastante, podendo ser bem ácida até mais alcalina, certo? Então, gente, esse é um primeiro momento que é essencial que vocês compreendam, ok? Bem, exatamente porque, né, nós precisamos da manutenção do pH no nosso corpo. A gente vai observar que o nosso corpo apresenta o que a gente conhece como sistema tampão. Tá? Já que essa constância é essencial, nós temos esses sistemas tampões que são o quê? São substâncias que em solução aquosa dão a solução específica, seja o sangue, seja a urina, seja, sei lá, tá? Principalmente as soluções que têm pouquíssima variação, tá? No seu pH, dão essas soluções a propriedade de resistir a variações de pH após a adição de pequenas quantidades de ácido ou base. Imagina vocês o sangue, tá, gente? O sangue, tudo que a gente tem dentro do sangue, ele vem ou dos tecidos ou vem da alimentação. E aí, imagina, tem dias que a gente está comendo, a maioria da nossa alimentação é ácida, né? E a maioria das substâncias que são produzidas como subprodutos do metabolismo também são ácidos. Mas o pH do sangue ele está em torno de 7,35, 7,45, 7,4. Isso é pouquíssima variável. E o que significa isso? Mesmo adicionando um ácido, não varia. Por que não varia? Porque eu tenho um tampão no sangue. Que tampão é esse? Já vamos falar dele. Né? Mas lembrem disso. Então, além da faixa de pH, nós vamos trabalhar também, que eu mostrei para vocês ali nessa tabela anterior aqui, tá? Além da faixa de pH, nós vamos ver a efetividade do sistema tampão. E a efetividade desse sistema tampão depende da concentração desse tampão numa determinada solução. Então, quando a concentração for baixa, o poder tamponante vai ser baixo. Se tem uma boa concentração, o poder tamponante é grande. Tá? Então, os sistemas biológicos são sempre tamponados. Por favor, não esqueçam disso. São sempre tamponados. Em organismos multicelulares, o pH dos fluidos extracelulares, principalmente do sangue, ele apresenta grande concentração de tampão. Por quê? Porque ele é estreitamente regulado. Ele tem que variar muito pouco o seu pH para não causar problemas na homeostasia corpórea, tá? Além dos sistemas, né, o próprio controle pH das células também depende de sistema tampão. Então, no nosso corpo, nós temos a manutenção do equilíbrio ácido-básico necessário e dependente de tampões. Os tampões estão no sangue e o equilíbrio básico também, ácido básico, também envolve órgãos como pulmões e rins. Então, vou voltar para não esquecer, tá? Vou voltar e falar aqui devagarzinho para a gente não esquecer. Nós vamos ter tampões no sangue, no interior das células, e nós temos tampões também, o equilíbrio ácido básico, ele envolve dois grandes órgãos para na manutenção, na concentração ideal de pH no nosso corpo, que é pulmão e rins, tá? Certo? Bem, para que a gente entenda como agem os tampões e definir, então, depois, explicar e definir os tampões corpóreos, tá? A gente tem que relembrar uma outra coisa. Além da água, os sistemas biológicos se organizam e necessitam da participação de uma série de outras substâncias que também podem ser classificadas como ácidas, básicas
ou anfóteras, como é o caso da água, que tanto tem caráter básico quanto caráter ácido, de uma forma geral, tá? Então, vamos lembrar lá da química, especificamente, tá? Nós temos basicamente dois tipos de ácidos e de bases. Os ácidos fortes e os ácidos fracos, as bases fortes e as bases fracas. O que a gente sabe sobre esses, né? Lembrando que o conceito de ácido e base está associado lá com o Bronsted aqui. Ácidos seriam substâncias que doam prótons em solução e bases, substâncias que recebem prótons de soluções. Né? Então, o que a gente conhece aqui? Ácidos fortes, eles se dissociam totalmente quando dissolvidos em água. Totalmente. Tá? E geralmente de maneira irreversível, como é o caso do ácido clorídrico, que se associa em os H+ e cloro. Ácido fraco, ele se dissocia também em solução aquosa, mas de maneira parcial e, em geral, também de maneira reversível. Certo? Então, aqui a gente tem, né, a partir de um ácido, a formação da sua base conjugada e do seu H+, tá? Mas, aqui sempre de maneira reversível, não total, tá? Em outras formas, ou de outra forma, em solução aquosa, tendem a ionizar-se, mas existe diferença substancial no grau de ionização de acordo com o quão forte for esse ácido, tá? Então, os ácidos clorídrico, o ácido sulfúrico, né, com H2SO4, o ácido nítrico, eles são chamados de fortes porque são completamente ionizados em soluções aquosas. As bases, isso vale também para as bases fortes, como o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, também são completamente ionizadas, certo? O que é importante que a gente saiba? A gente vai falar mais de ácidos fracos. Por quê? São os ácidos fracos que têm maior importância nos sistemas biológicos. A gente tem pouco dos ácidos fortes dentro do nosso corpo. Tem, tá? Como o próprio lá no estômago, a gente tem HCl, né? Mas a maioria dos ácidos que a gente encontra nos sistemas biológicos são ácidos fracos, tá? Então, é eles que vão ser os mais analisados, porque eles atuam no metabolismo e na regulação do metabolismo também, ok? Então, a classificação dos ácidos, né, ou a capacidade de dissociação do ácido, classifica esses ácidos e bases também, mas aqui eu vou falar dos ácidos que são os mais comuns, tá? De acordo com o número de prótons que eles têm capacidade de doar. Então, tem alguns ácidos, como é o ácido acético, que é chamado de ácido monoprótico, porque ele tem a capacidade de doar apenas e um H+. Então, aqui a gente consegue observar o ácido e o resultado dessa dissociação, né? Aqui, ok? Depois, nós temos o ácido, o íon amônio também, a mesma forma, é monoprótico. Os ácidos dipróticos, como o ácido carbônico, que a gente vai falar um pouco dele, tá? O ácido carbônico ele se dissocia em bicarbonato em H+, e depois o bicarbonato pode se dissociar ainda mais em CO2 e mais um H+ aqui. E nós temos os ácidos que são tripróticos, como é o ácido fosfórico, ok, gente? Que tem capacidade, então, de doar, né, 3 prótons para a solução de uma maneira geral, ok? A tendência de qualquer ácido de perder os prótons e virar a sua base conjugada também pode ser observada e definida pelaquela constante de equilíbrio que a gente falou durante o que mede a capacidade de ionização da água. Então, a capacidade de ionização de qualquer molécula pode ser utilizada e medida por essa constante. Então, aqui a gente vê aquela mesma fórmula, né? Aqui especificamente de um ácido, mostrando ali, né, a sua base conjugada e o H+. Então, o que a gente lembra, que a constante de equilíbrio, ela é igual à concentração dos produtos sobre a concentração do reagente, tá?
Aqui, nós temos as constantes de equilíbrio de ionização, são chamadas também de constantes de dissociação ou de ionização. Nos casos dos ácidos fracos, eles são chamados de Ka. O A aqui é de ácido, tá ok? É a mesma coisa. Então, lembrando que os ácidos fracos são aqueles que se dissociam parcialmente. Ou seja, quando eu estou falando que um ácido fraco se dissocia parcialmente, eu preciso entender que o ácido e a sua base conjugada, eles acabam coexistindo em equilíbrio, tá? O que a gente não vê no ácido fraco, no ácido forte, porque todo ácido forte se dissocia na sua base e no H+. Aqui, enquanto está ocorrendo a dissociação, eu tenho tanto a base quanto o ácido, tá? E aí, uma das coisas importantes também de se observar nessa fórmula, que a gente também pode pensar na fórmula lá da água, né, que a constante de equilíbrio de dissociação, ela é diretamente proporcional à concentração dos produtos aqui, né, do H+ e da base conjugada, tá? E é indiretamente ou não proporcional, né, à concentração do ácido como um todo, tá? Então, o método conveniente de expressar a constante de dissociação é também na forma do algoritmo, né, do logaritmo, negativo, que é o tal do pK. Quando a gente fez a constante de equilíbrio lá a constante de equilíbrio da água, a gente notou que o número dava 1 vezes 10 na menos 14, que o número era muito pequeno, e exatamente por isso, né, a gente teve a sacada de utilizar o logaritmo negativo, que é definido como a letrinha P. Tá? Então, da mesma forma aqui também, ao invés do K, a gente pode usar o pKa, que é igual ao log de 1 sobre Ka, ou log negativo de Ka, como vocês queiram. Tá? Então, aqui nós temos uma tabela, tá? Que demonstra alguns tipos de ácidos e que indica a constante de dissociação, ou Ka, desses ácidos, e, né, a utilização também do pKa, que são constantes inversamente proporcionais. Não esqueçam disso, tá? Não entendi, professora. Quanto mais forte a tendência de dissociar um próton, mais forte será o ácido e mais baixo será o seu pKa. Ou seja, quanto maior nós vamos ter aqui pensando nessa tabela, eu poderia questionar para vocês, qual desses todos aqui é o ácido mais forte que está sendo determinado? Deem uma olhadinha, vamos ver se vocês conseguem entender, se são inversamente proporcionais. Vamos ver se vocês chegam à mesma conclusão. Vamos ver. Eu preciso entender quem que se dissocia mais, tá? Se a gente olhar aqui, o que mais está se dissociando é o ácido fosfórico. 7,25 vezes 10 na menos 3, ó. Que é menos 4, menos 5, menos 4, menos 7, menos 11. Então, menos 3 aqui, né? 7,25 é o que apresenta a maior tendência a formar prótons, a doar os seus prótons, certo? E se a gente notar, né? Então, eu vejo que o pKa é o menor que tem. Então, quanto menor o pKa, mais forte é a capacidade do ácido doar. E aí, ó, menor aqui, né? O maior vai ser o seu Ka, ok? Então, constantes inversamente proporcionais. Quanto menor o pKa, maior o Ka. Quanto maior o Ka, menor o pKa, tá? Quanto menor o pKa e maior o Ka, mais forte é um ácido. Então, nessa tabela especificamente, nós temos aqui, né, o ácido fosfórico como sendo o ácido com o mais forte de todos os listados. Como vimos,
é importante se ter mecanismos para controlar o pH. Nós também temos mecanismos para controlar ou conhecer o pKa dos ácidos, certo? Então, o pKa ele pode ser medido por titulação, por um processo chamado de titulação, que, por sua vez, permitirá a construção das chamadas curvas de titulação. Oh, meu Deus! Curvas de titulação, ok? Para esse procedimento que a gente chama de titulação, que vai determinar a concentração de um ácido em uma solução, nós precisamos de um Erlenmeyer, tá? De um suporte universal para segurar uma bureta e de um mecanismo em forma de torneira para controlar a liberação de líquido que vai ser colocado na bureta para o Erlenmeyer. Tá? Então, de uma maneira geral, a titulação é sempre colocado no Erlenmeyer uma solução de ácido cuja concentração não é conhecida. Então, eu determino a concentração de um ácido, certo? Se ele é um ácido fraco, se ele é um ácido forte, tá? O que eu faço aqui? Associada ao ácido que eu quero saber a concentração, é adicionada a fenolftaleína. A fenolftaleína, lembrem que é uma maneira de observar visualmente alterações no pH de uma substância, tá? É um indicador que a gente chama. Já na bureta, é adicionado uma solução em volume conhecido e de concentração conhecida. Uma solução que é uma solução básica. Normalmente se utiliza o hidróxido de sódio, né? Em concentrações diferenciadas. Aqui o exemplo, a gente chama de 0,1 mol por litro. Essa solução é chamada de titulante e ela sempre tem a concentração conhecida. Já o ácido, nesse exemplo, é conhecido como titulado. Então, o que a gente quer saber? Qual é o título aí, né? Se é forte, se é fraco, certo? Então, ele é chamado a substância que tem a concentração desconhecida. O que a gente vai observar? A gente vai abrindo a torneira e vai deixando que aos poucos caiam gotas sobre a solução ácida até que aconteça, né, o ponto de viragem. Normalmente esse Erlenmeyer está sobre uma superfície de vórtex, que a gente chama. O vórtex, ele está fazendo com que a solução esteja o tempo inteiro sendo mexida, tá? Para que cada vez que cai uma solução, uma gotinha de NaOH lá, ele misture igualmente nessa solução. Vai chegar um momento, tá? Que você vai ter o que a gente chama de ponto de viragem. O que é o ponto de viragem? É um momento em que aquela solução que ela era ácida vira alcalina, vira básica, tá? Então, a partir desse momento, você vai se observar o quê? Tá? Quanto daquela solução inicial, cuja concentração é conhecida, né? Foi utilizada, foi necessária para alterar o pH de ácido para o pH alcalino. E com certeza vocês estudaram a fórmula para definir e para chegar à concentração, então, do titulado, ok? Mas o que eu quero aqui não é trabalhar com fórmulas ou trabalhar com cálculos, ok, gente? Eu quero que vocês compreendam o que está acontecendo durante esse processo de titulação nessa solução especificamente, tá? Nós temos aqui, tá? Eu vou indo e voltando para que a gente consiga entender. Nós tínhamos um ácido. E a esse ácido vai sendo adicionado uma base, ou seja, vai sendo adicionado a esse ácido íons hidroxila, né? OH- aqui, tá? Toda vez que lembrem, numa situação normal, um ácido, ele vai se dissociar e vai ter lá o seu H+, e a sua base conjugada. Mas notem que toda vez que eu jogo OH-, esse OH- vai se associar ao H+, e vai formar água,
tá? Então, num primeiro momento durante a titulação, você vai ter a formação de água. Depois que todo o H+ for consumido, o H+ livre for consumido, aí sim, né, nós teremos aos poucos a alteração do ácido para o alcalino, tá? Então, nós vamos ter primeiro, depois que todo o H+ for consumido, um meio neutro, e depois é que o meio vai ficar base. E aí, nesse momento, você vai ter a alteração da cor da fenolftaleína e vai ser fechado a torneirinha. Então, o que a gente vai notar aqui, ó, que é o que está mostrando para vocês, né? De acordo com a quantidade de equivalentes de colocação de OH+. Então, num primeiro momento, você tem o ácido, simplesmente. A partir do momento que ele está nessa solução, você começa a dissociação e vai adicionando o OH. Então, o OH vai se juntar aqui ao H+ e vai dar origem à água, né? Alterando aos pouquinhos aqui o pH. Vai chegar um momento em que, basicamente, né, nós temos uma concentração similar de ácido e da sua base conjugada, tá? Nesse ponto aqui, eu tenho um ponto, digamos, específico, tá? Onde nosso pH, ele vai ser exatamente igual ao pKa. Já vamos explicar isso. E vai chegar um momento que nós vamos ter a adição do OH, não tem mais H+ para se unir, e aí a gente altera e a gente vai ter apenas a sua base, ou apenas a base, e aí você tem a alteração de cor, tá? Então, de outra maneira, tá? É importante que a gente consiga perceber isso. No início da titulação, o ácido encontra-se parcialmente ionizados, os íons H+ são removidos com a adição do N ao H. Então, o ácido se dissocia um pouco mais para satisfazer a sua própria constante de equilíbrio. A gente não pode esquecer disso, porque a gente tem essa constante que tá inserida, né, nessa solução. A titulação vai prosseguir de forma que uma maior quantidade de H+, do ácido, vai se ionizar, formando a base, na medida que o NaOH é adicionado. Então, vai mudando aqui, alterando o pH por causa disso, tá? No ponto central da titulação, metade do ácido original se dissocia, né? De forma que a concentração dos doadores, que são do ácido, é exatamente igual à do aceptor, que é sua base conjugada, tá? Nesse ponto central, existe essa relação que é muito importante, que é estabelecida, que é o pH da solução equimolar de ácido e do sal é exatamente igual ao pKa do ácido, tá? À medida que a titulação continua pela adição, então, do NaOH, o ácido não dissociado, que é remanescente, vai sendo convertido no seu sal, tá? E a gente, aos poucos, vai ter um ponto final, né? Que ocorre quando todo o ácido perde os seus prótons para os íons OH+, para formar água e sal, ok, gente? Então, normalmente isso é medido em equivalente, que é uma quantidade de substância que vai reagir com ou suprir um mol de íons hidrogênios em uma reação ácido-base, tá? Então, para considerar e não esquecer, existe uma relação quantitativa entre o valor de pKa e de pH da solução, que é formada pelo par ácido-base conjugado, ou seja, tá? Nesse momento onde o pKa é igual ao pH, qual o momento? O momento onde a concentração do ácido é igual à concentração da base, tá? Para a gente medir isso e para a gente entender que isso é verdadeiro, tá? Existe um cálculo que é baseado numa equação que vocês com certeza já ouviram falar, que é a equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Na equação de Henderson-Hasselbalch, nós vamos ver o quê? Que o pH é igual, essa equação, ao pKa
mais o log da concentração da base conjugada sobre a concentração do ácido. Tá? Da onde que surgiu essa equação? Vamos a ela aqui, aos pouquinhos. Nós falamos nessa equação de Henderson-Hasselbalch de duas constantes, a constante do ácido e a constante da água, lá, né, na concentração do H+, ok? Então, aqui o que a gente está vendo, ó, lembrando que a constante do ácido é igual à concentração de H+ e da base, né, sobre a concentração do ácido. Né? E a concentração de H+, eu sei que é igual, aqui se eu rearranjo, igual à concentração do ácido sobre, né, vezes a concentração de H+ sobre a concentração da base conjugada. Então, aqui eu só rearranjei, tá, gente? Peguei isso aqui, que estava multiplicando, passei para cá, e isso aqui eu passei para cá, tá bom? Rearranjei a fórmula, tá? Lembrando que eu posso usar, isso aqui, a concentração de H+, eu posso utilizar o logaritmo negativo para facilitar os cálculos, porque os números ficam maiores, tá? Então, menos log de H+, menos log de Ka, menos o log, né, de H sobre A menos, é igual, menos log de H+, a gente sabe que é o pH, menos log de Ka é o pKa, tá? Mais o log de A, né, sobre o H+. Ok? Então, aqui a gente chega a essa fórmula, que é a fórmula de Henderson-Hasselbalch. Essa fórmula, né, ou esse cálculo é usado para predizer as propriedades das soluções que contêm um par de ácido-base conjugado e que são usadas para controlar o pH de misturas da reação. Ou seja, elas são as chamadas soluções tampões. Tá? Então, a equação de Henderson-Hasselbalch, ela permite a gente fazer uma análise das soluções tampões. É isso mesmo, tá? Então, o pKa é o pH no ponto central da curva. Tá? Então, aqui é o que a gente nota, né? No que a gente via anteriormente, mas aqui especificando um tipo de ácido, né? O que a gente nota aqui, ó? Nós temos o ácido, temos aqui, então, o ácido acético, né? Numa curva de titulação aqui, tá? Esse ácido acético, que eu posso chamar de HAC, né? Vai se dissociando à medida que nós vamos adicionando o OH combina-se com o H+, né? Vai chegar um momento onde a concentração do ácido acético é igual à sua base conjugada, que é o acetato, esse sal, mais o H+, né? E depois disso, né, aos poucos, você vai chegar a esse ponto de equivalência, onde o ácido está totalmente convertido em acetato, a gente só está observando essa base conjugada, tá? Então, aqui a gente tem a alteração, né, específica. E notem que, próximo a esse momento específico, onde o pH é igual ao pKa, nós temos uma alteração muito pequena no pH. Então, aqui lembrem, é o pH. Então, começa a alterar, depois notem que nós temos pouca alteração, e depois eu amplio novamente o pH, tá? Porque nessa faixa próxima a esse ponto onde o pH é igual ao pKa, nós temos essa variação mais constante, ou menos brusca do pH. Essa faixa, tá? Ou nessa faixa, a gente tem o que a gente conhece como região de tamponamento, tá? Essa região é onde existe a eficiência máxima de tampão, onde o pH corresponde ao seu pKa. Tá? Nesse ponto, nessa região, nós temos resistência na mudança de pH, mesmo quando pequenas quantidades de H+ ou H- são adicionadas a essa solução. Tá? Então, toda vez que eu estou numa curva de titulação, isso só acontece em ácidos fracos, tá, gente? Ácidos fortes, essa curva ela é bem mais íngreme, literalmente, tá? Nós temos uma faixa absurdamente muito pequena
de tamponamento. Isso é mais fácil de se observar nos ácidos que a gente chama de ácidos fracos. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Que toda vez que eu tenho um pH que é menor que o pKa, tá? Quando o pH for menor que o pKa, nós temos uma quantidade aumentada do ácido conjugado, ou seja, o H+ está presente, tá? Então, nós temos uma solução aqui ácida, nesse ponto, né? À medida que o pH ele for maior que o pKa, tá? O pK está aqui, o pH está aumentado, a gente tem um aumento na base conjugada, nessa substância desprotonada. E o H+ vai ficando cada vez mais ausente, por isso a gente tem mais base, tá? Então, aqui a gente consegue observar um ponto que está entre o pH tal a tal, que é a solução que a gente chama de tamponante. Tá? Então, vou retornar para ver qual é a aplicação nos sistemas biológicos desse conhecimento. Então, muitas reações químicas que ocorrem dentro de uma célula ou fora delas dependem do pH. Pequenas variações no pH afetam a velocidade da reação química ou mesmo impede que ela aconteça, o que, obviamente, envolve uma dificuldade de manutenção de homeostasia na célula e pode acarretar, inclusive, a morte dessa célula. Entretanto, durante o metabolismo celular, ocorre liberação ou consumo de muitos ácidos e que são constantemente liberados também no meio celular ou extracelular. O organismo, ele obrigatoriamente precisa neutralizar esses ácidos para prevenir essas alterações na quantidade de H+. Tá? E preservar a função celular. E a variação de pH, ela pode ocorrer por meio de administração também, não só no metabolismo, mas na dieta ou de medicamentos, tá? Que também podem gerar essas alterações na homeostasia e causar efeitos colaterais. Então, naturalmente, nós produzimos o ácido carbônico, que é proveniente do ácido, como o próprio nome diz, né? Do CO2, o ácido lático durante os exercícios, os cetoácidos durante a beta-oxidação de gorduras, tudo isso é produzido de forma contínua, tá? E aí, como é que o organismo vai regular essa concentração de H+, tá? Que está acontecendo e que está tendendo ao desequilíbrio constantemente? Como eu falei, a presença de tampões intracelulares, extracelulares e também os chamados tampões sanguíneos. O mecanismo de defesa do organismo contra essas alterações de pH, eles podem ser químicos ou fisiológicos e ambos estão interligados. Os mecanismos químicos, eles dependem dos fisiológicos e os fisiológicos, eles são representados por dois órgãos, pulmões e os rins, que conseguem eliminar essas substâncias que alteram o equilíbrio ácido-básico do corpo. Quando elas estão em excesso, ela elimina, e quando elas estão faltando, o corpo ele pode, a partir desses órgãos, manter algumas substâncias para você ter a alteração necessária, tá? Bem, dos fatores reguladores, então, nós temos os sistemas tampões, que tem uma ação imediata, a regulação respiratória, que vai atuar dentro de minutos, e a regulação renal, que pode demorar de horas a dias para atuar nessa homeostasia do equilíbrio ácido-básico. Entretanto, embora a regulação renal seja de horas a vários dias, ela sem dúvida tem a maior potência. A ativação dos rins no tempo para equilibrar ácido básico é o mais potente. Em segundo vem a regulação respiratória e em terceiro o sistema tampão. Então notem, se o sistema tampão não dá certo, ele é ação imediata. Mas não dá certo, eu recorro ao pulmão. Se não dá certo, eu recorro aos rins. Se não dá certo, ferrou tudo. Aí ferrou mesmo. Ok? Então, nós visualizamos aqui
nesse slide, por exemplo, um mecanismo compensatório renal. Como havia falado anteriormente, o metabolismo e a própria ingestão produzem uma grande quantidade de íons hidrogênios diariamente que são lançados aí na circulação, tá? Muitos desses provêm do metabolismo de aminoácidos, tá? Principalmente aqueles que contêm enxofre, como a metionina, a cistina, tá? E esses são oxidados ao chamado ácido sulfúrico. O que a gente vê? Numa situação dessa, nós precisamos do tamponamento desses ácidos. E esse tamponamento é feito primeiro por um componente lá do sangue, que é o bicarbonato. Já vamos falar dele, tá? Entretanto, a presença normalmente é maior do que a concentração de bicarbonato. Então, o que o corpo faz? Utiliza o rim impedindo que o nosso corpo libere bicarbonato. Então, amplia a reabsorção de bicarbonato lá nos rins, tá? E, ao contrário, estimula a secreção de H+. Tá? E toda vez que isso acontece, nós, então, teremos o equilíbrio sendo estabelecido. Então, vejam aqui a luz do tubo, né? Normalmente, nós vamos ter o ácido excretado e notem aqui o bicarbonato sendo retornado ao sangue, tá? Esse é a luz, o mais comum de acontecer, tá? E aqui tem alguns exemplos, né, que são utilizados aí, né? Aqui o hidrogênio excretado sobre a forma de amônia, tá? E aqui o bicarbonato sendo reabsorvido, associado, né, ao sódio aqui, ok? Então, dentro do sangue, gente, tá? Nós temos basicamente esses componentes atuando como tamponantes químicos, tá? Esses são os mais comuns. O principal tampão químico é, sem dúvida nenhuma, o bicarbonato. Em seguida, nós temos a hemoglobina, depois proteínas ácidas ou básicas contidas no interior e exterior celular, e o fosfato monoácido e o fosfato diácido, que também está presente no ambiente celular, ok? Então, esses são tampões químicos. Vejam, o bicarbonato dá de 10-0 em todos os outros, em maior concentração. Então, vamos lá. O principal tampão que neutraliza os íons hidrogênios liberados pelas células é o bicarbonato. Depois, a hemoglobina tampona o hidrogênio, gerado pela reação da anidrase carbônica, e o íon hidrogênio é neutralizado também por intracelulares, principalmente proteínas e fosfatos, que é o que está mostrado aqui para vocês, tá? Então, aqui o tampão bicarbonato, né, onde ele se encontra, o tampão hemoglobina, o tampão proteína e o tampão fosfatos, que são os químicos. Vamos ao principal, tampão bicarbonato. O íon bicarbonato, ele advém do processo de respiração celular. Toda vez que ocorre respiração celular, é liberado como subproduto, né, como um dos produtos da respiração celular, o CO2. O CO2, em contato com a água no sangue, ele é convertido em ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, ele é um intermediário instável, ou seja, ele vai ser dissociado, ele é um ácido fraco, e vai ser dissociado em H+, e na sua base, né, conjugada aqui, que é o HCO3, que é o bicarbonato, ok? Bem, como é que acontece isso? A velocidade da formação do ácido carbônico, ele normalmente é lento. Entretanto, será aumentado no sangue, porque lá no sangue existe especificamente nas hemácias uma enzima chamada de anidrase carbônica. A anidrase carbônica torna essa reação química muito rápida, muito rápida. A anidrase carbônica é encontrada no interior das hemácias e também nos pulmões, tá? Onde ela vai ter função importantíssima. Então, todo o CO2 que é liberado, o CO2 é uma molécula apolar, então não tem uma boa afinidade aí, portanto, ela entra nas hemácias, o CO2, a maioria do CO2, ele vai entrar nas hemácias, que é o que está mostrando aqui, está mais bonitinho,
tá? Ele entra nas hemácias e lá nas hemácias, pela presença da anidrase carbônica, é convertido em ácido carbônico, que sofre ionização em H+ e bicarbonato, tá? Logo que acontece, esse H+ que é produzido com a dissociação, ele vai ser tamponado pela hemoglobina. Então, a hemoglobina faz o seu papel tamponante aqui. O bicarbonato, por sua vez, vai ser liberado da hemácia, tá? Vai sair da hemácia e vai ser circulante no sangue. Para que ocorra a liberação pela hemácia, tá? Obrigatoriamente vai ter uma troca, bicarbonato por cloreto, tá? O cloro aqui é essencial. O cloro entra na hemácia e o bicarbonato sai. E assim ele vai agir nesses ácidos que são produzidos pelo metabolismo, tá? Como um tamponante, ok? Bem, lá no nosso, quando o sangue chega lá no nosso pulmão, nós vamos observar o processo contrário, porque vejam que o bicarbonato, ele é uma forma de transporte do gás carbônico, tá? A grande maioria do gás carbônico é transportado no interior da hemácia, né? Ou, desculpa, a maioria do gás carbônico é convertido em bicarbonato no interior das hemácias e é assim que ele é transportado. Mas quando chega lá nos pulmões, nós precisamos pegar esse bicarbonato e fazer com que ele seja convertido novamente em gás carbônico para ele poder ser liberado, tá? Então, lá nos pulmões, o bicarbonato entra e o cloreto sai. Lá no interior se associa aos íons H+, que são liberados da hemoglobina, forma o ácido carbônico, que se dissocia em água e gás carbônico, que então é liberado na expiração, tá? Então, é uma equação reversível, que obedece o princípio lá do Le Chatelier, que diz que quando se exerce uma ação num sistema em equilíbrio, tá? O sistema se desloca no sentido da reação que neutraliza essa ação. Isso é a base da ação do íon bicarbonato aqui, tá? Bem, exatamente porque a gente observa essa dissociação, esse ácido, ele pode ser, a medida dessa dissociação pode ser observado pela constante de equilíbrio e pela equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Quando a gente faz isso, a gente nota o quê? Tá? Aqui estão os exemplos. Que o pH igual ao pK mais o log da concentração de bicarbonato sobre a concentração do CO2 e da água. Tá? A concentração da água aqui é uma constante. Então, a gente normalmente fala simplesmente na concentração do CO2. A concentração de CO2, ela é medida pela pressão que o CO2 exerce lá nos pulmões. Então, por isso que a gente bota aqui pressão de CO2. Tá? E essa fórmula é muito, mas muito, muito, muito importante que vocês consigam literalmente decorar, porque ela vai ser essencial aqui, mas ela vai ser essencial para que vocês entendam, por exemplo, um dos exames que mais assusta aí os médicos, que chama-se gasometria. Simplesmente porque na gasometria se observa, né, a alcalinidade ou a acidez do sangue ou de qualquer componente orgânico, tá? Numa situação patológica que normalmente é emergencial e que precisa ser definida um aparato de respostas muito rápida. E o médico meio que fica louca e não consegue entender, tá? Mas o que eu preciso? Vejam só, gente, quando a gente olha essa fórmula, o que ela me diz, tá? Que o pH ele é igual ao pK, tá? Da concentração de bicarbonato. E lembra que eu falei para vocês lá no início que a concentração de bicarbonato, ela é regulada pelo rim, tá? Pelo rim. Porque o rim, ele pode tanto ampliar
a liberação de bicarbonato, quanto ele pode também aumentar a secreção do bicarbonato. Então, esse componente aqui dessa reação, que mostra o pH, por exemplo, do sangue, tem a ver com a função renal, tá? Que é um componente, o bicarbonato, um componente metabólico. Ele é produzido a partir do metabolismo, certo? Já essa outra parte, que é a pressão, né, do gás carbônico, ele tem a ver com a função respiratória. Quem controla a pressão de gás carbônico no interior do nosso corpo? O pulmão, tá? Então, quando eu olho isso aqui, eu vejo que o pH, por exemplo, no meu sangue, ele tem a ver com função renal e função respiratória. A manutenção do pH depende, então, fundamentalmente desses dois órgãos, tá? Do numerador da equação, que é o renal, tá? E do denominador da equação, que é a função respiratória. Povo, se você... Olha aqui, presta atenção comigo aqui. Se você entender isso aqui, você já tá, ó, firmíssimo. O que eu quero dizer para vocês? Se eu tiver um problema com o respiratório, por exemplo, se eu tiver uma crise de ansiedade, numa crise de ansiedade, você hiperventila. Quando você hiperventila, você começa a liberar muito gás carbônico. O que acontece com a quantidade de gás carbônico no teu sangue numa crise de ansiedade? Diminui. Então, notem que se eu olhar essa fórmula, eu sei que o pH aqui é diretamente proporcional à função renal e inversamente proporcional à respiratória. O que significa isso? Numa crise de ansiedade, onde a quantidade de gás carbônico diminui, o que acontece com o pH? Aumenta. Ok? Se o pH aumenta, eu tenho uma alcalose. E é uma alcalose provocada por uma função respiratória. Então, a gente chama de uma alcalose respiratória. Ok? Se eu tenho, ao contrário, um processo de asma, uma DPOC da vida, né? Algo que dificulte a saída do gás carbônico. E ele se eleva aqui no meu sangue, o que vai acontecer? Eleva o gás carbônico, diminui o pH. Eu tenho uma acidose respiratória. Entendem, gente? Então, é importante que a gente lembre que isso aqui tem que ser mantido. E exatamente, se eu tenho um problema aqui, qual que vai ser o meu grau de compensação? O renal. Se eu tenho um problema renal, qual vai ser o meu grau de compensação? O respiratório, tá? Então, isso é a base para o que a gente entende depois como tamponamento, tá? Que é o que a gente vai falar especificamente e melhor no próximo vídeo. Porque como ele está um pouquinho grande, para não ficar mais grande ainda e mais difícil, eu vou acabar esse vídeo agora com essa questão em relação ao pH e a função renal e a função respiratória, tá? Que tem a ver com concentração de bicarbonato e a concentração do gás carbônico, medida por sua pressão, e a gente volta nisso no próximo vídeo. Não sai daí, hein? Não vai esquecer de ver o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, não esquece, fala comigo, manda e-mail, Eva. Se você não é meu aluno, pode postar aqui o seu comentário que eu vou responder na medida do possível. Se gostou, povo, até aqui, dá um like, ajuda aí o canal, ok? Um abraço e até daqui a pouquinho. Já retorno.